Comigo aqui no estúdio, vamos falar sobre a categoria dos servidores públicos. De volta, Sandra Amadeu, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que estão assistindo, acompanhando. Boa noite especial aos servidores públicos. Quero dar os parabéns aí aos servidores que aos poucos estão se engajando um pouco mais aí na campanha salarial, pelo menos nos debates, nas discussões nos grupos. Pedro, em menos de 24 horas nós tivemos aí um acesso do pessoal entrando no grupo do WhatsApp de quase 700 pessoas. Bacana. Nós atingimos em 24 horas mais de 1.000 servidores dentro do grupo do WhatsApp. Então é importante que não só entre, que participe de verdade, né, das discussões, que participe dos possíveis atos que teremos caso a gente não chegue em nenhum acordo com o prefeito, um acordo que seja justo, né? E aí também a gente está discutindo essa questão. Nesse grupo que fizemos, Pedro, que reunimos mais de 1.000 servidores públicos, houve um consenso, já que os 20% o prefeito já anunciou que não vai ser, veio uma negativa, que 20% de aumento, que não chega, como eu falei no programa anterior, as nossas perdas, né? Porque, na verdade, nós temos uma perda aí de 40%, a inflação nesse período de 40%. Nós, nesse período do GUT, tivemos uma reposição só de 12% da inflação. Aumento mesmo nós não tivemos. Nós não chegamos nem à reposição total da inflação. Então, nós estamos aí num déficit ainda de 27%. Então, está muito complicado. Nós temos servidores públicos passando dificuldades. Prefeito, olhe pelos seus servidores. A situação não está boa. Os servidores estão se manifestando. Tem servidores passando fome, passando dificuldade. Isso, às vezes, as pessoas não acreditam, mas é verdade. Pessoas têm que pagar aluguel e não está fácil. Está sendo assim, toda vez é a mesma situação nesse governo. A gente passa por uma situação de humilhação, a gente tem que ficar implorando o aumento, que é por direito. Isso, gente, dói profundamente, sabe? Eu ainda tenho, Pedro, uma renda a mais que eu tenho, porque eu sou psicóloga, eu trabalho na UBS das 8 às 5 da tarde, saio da UBS, vou para o meu consultório atender meus pacientes, de sábado faço também meu atendimento, então assim, a gente vai se virando nos 30, né? A piada pronta é que o prefeito Guti deve ter arrumado um monte de pacientes para você, né? Ah, tá, pois não, provavelmente, porque o sofrimento... Mas o pior, Pedro, que não, né? Tem realmente muitos servidores com comprometimento na saúde mental, isso é fato, né? Principalmente da pandemia para cá aumentou, o que já era difícil, né? Para os servidores com a saúde mental complicada, porque nesse governo está muito sofrido mesmo, está sofrido, a gente sabe disso, a gente tem que ficar brigando por aumento, se humilhando. Então, assim, as pessoas passando dificuldade, passando fome, não sabendo como pagar a conta, a estrutura, a falta de RH, sobrecarga. Gente, só tem que ficar com a saúde mental complicada, né? Ô, produção, alguém perguntou aí, e o STAP, o que diz os 4,87%, você sabe, Sandra? Então, o STAP, claro, não concorda com esse valor, isso é óbvio, né? Porque é vergonhoso. Se o sindicato aceita uma situação dessa, já tem muitos servidores dizendo que o sindicato já não nos representa mais. Veja bem, estou aqui como a voz dos servidores, né? Houve um consenso também de que eu viesse falar com você. Conversamos, né, Pedro? Você fez esse convite para mim. E então eu estou aqui representando os servidores e estou passando informações do que vem nos grupos e do que me chamam também no particular, que não querem, que não representam, não sentem uma força, não sentem segurança no sindicato. Mas o sindicato é o nosso meio legal. Só que aquilo, né, Pedro, aquele conflito que existe. Sindicato diz que servidor não participa, servidor diz que o servidor não participa porque não confia no sindicato. Eles acham que já tem todo um acordo já formado e que só fazem como protocolos todo esse movimento. Eu não estou falando por mim, estou falando o que vem nos grupos, a insatisfação, a insegurança, né? Eles não estão confiantes de que é um sindicato combativo, né? E que realmente mobiliza. Assim, eles acham que tinha que estar mobilizando na campanha o tempo todo, que já tinha que ter chamado atos, que já tinha que ter chamado várias vezes, informado, feito...
Então, assim, eles acham que eles estão seguindo apenas o protocolo porque nós estamos em campanha salarial, o sindicato tem que ter alguma ação sobre isso, né? Bom, eu vou ficar no meio termo. Tem muitos funcionários também que preferem ficar no sofá, né? Sim, então, esperando o resultado também, né? Sim, sim. então, Então, assim, nós fizemos uma reunião ontem, Pedro. Espera só um segundo, Sandra. Tá. Sou cozinheira, salário de R$ 1.717. Nossa, que salário baixo. Trabalho muito em uma escola de 1.000 crianças, fala sério. Cumprindo todo o cardápio com excelência. Tem mais texto, produção? Cristina, não. Meu, que salário miserável, hein? É isso mesmo? É isso, nós temos servidores que estão ganhando praticamente, estão um pouco mais que o Salário salário mínimo, mas é por conta da defasagem também, né, Pedro? Além da defasagem, a falta de valorização. A gente só repor a inflação, a gente vai tendo perdas e não acompanha, a gente não tem aumento, né? Estou espantado. Cozinheira Sim. tem que ter uma Sim. responsabilidade. Não é só hein? cozinheira, não. Tem muitos operacionais, muitos servidores aí que estão nessa faixa etária aí de menos de R$ 2.000 de salário, praticamente pouco mais que o salário mínimo. Por isso que temos servidores, gente, acreditem, sabe? Nós temos servidores passando dificuldades, sabe? É humilhante, é triste ver uma situação dessa, sabe? É triste mesmo. A prefeitura não coloca nem água para tomarmos nos locais de trabalho. Fizemos vaquinha para comprar água. Absurdo, Maria Antonieta. Mas isso é obrigação do patrão? Aí tem que ver. Pedro, Deve nós ter não comissionado espião infiltrado nesse grupo do WhatsApp. Com certeza, com certeza, Tereza gente. Barbosa. Isso faz parte. Que levem o recado, né? Sim, pois é. Temos, inclusive, os comissionados que não são concursados e temos os comissionados que são concursados. Então, eu entendo que os comissionados que são concursados, eles estão no cargo, eles não são do cargo, né? Então, eles estão. Então, eu acredito que eles deveriam estar junto com a gente, contribuindo. Claro que, como é um cargo comissionado, eles não podem se manifestar, compreendo a situação deles, né? Como é que vai contra, você está com um cargo comissionado, nomeado, né? De nomeação de confiança. Então, é complicado mesmo os concursados comissionados se manifestarem, mas entenderem que precisamos de apoio deles também. Ô, produção, volta da enfermagem ainda, deixa eu ver o salário de enfermeira, como é que é? A enfermagem com salário de R$ 2.200. Nossa, Cláudia Faria da... É técnica de enfermagem, é isso? Deve ser, né? O piso fraco também. Fraco, né? Então, Pedro, nós somos uma das cidades que menos... Servidor pede demissão e vai para a iniciativa privada. Pede nada, faz que trabalha e Guti faz que paga. Casemiro. Aí você vê que esse é o estigma do servidor público, né? Muitas pessoas da sociedade têm uma visão negativa do servidor público. Só que durante a pandemia foram chamados de heróis, né? Pois Principalmente os servidores da saúde, né? É isso mesmo. Muitas vezes falta o básico, Ana Paula. Estou vendo que está faltando até água para beber. Salário miserável mesmo, e como sofrem as cozinheiras, escolas gigantes, poucos funcionários, sobrecarga de trabalho. Olha, Vanessa, eu não consigo nem fritar um ovo direito às vezes. Imagina fazer comida para 1.000 crianças. Meu Deus. Não é fácil. Mesmo que tenha 2, 3 cozinheiras para 1.000 crianças, é puxado mesmo. Puxado. Né? É puxado. Na saúde também, né, Pedro? A saúde também está complicado. Nós estamos trabalhando por 2, 3 servidores. Né? Porque não tem falta muito RH na saúde, aumentou muito o número de pessoas vindo para o SUS da pandemia para cá. Primeiro porque muitos perderam seus empregos e, por exemplo, se você tem um convênio pela empresa, sua família acaba sendo agregada, tendo também. Então, se você perde o seu trabalho, você vai e vai a família toda. E também não é só isso, tem pessoas que estão trabalhando, mas nós estamos tendo uma perda tão grande, né, de poder de compra, que as pessoas não estão conseguindo pagar o convênio. Então, também abandonam o convênio mesmo trabalhando e estão indo para o SUS. Eu fiz muitas matrículas assim, num dia assim que a gente fica até admirado. Falei, meu Deus, quantas pessoas vindo para o SUS. Então, a demanda aumenta, mas a estrutura, a quantidade de especialidades... É a mesma não, Pedro, diminui. A gente diminui o funcionário, diminuímos RH, né? Então, Pedro...
Pode falar. Você pode me interromper se eu estiver aqui para ler. Nós estamos num grupo que era um grupo antes do RJU, na época do RJU, foi constituído em 2017, mas não tinha aproximadamente 300, não chegava a 300 servidores nesse grupo, e com esse nosso movimento agora passou de 1.000, atingiu o limite no WhatsApp, e a gente está agora tendo que migrar para o Telegram, porque o Telegram não tem limite, né? Então, nós não estamos aí pelo WhatsApp, já atingimos nosso limite de servidores discutindo sobre a campanha salarial. Falando sobre isso, sobre esse grupo, e na reunião que nós tivemos ontem, no Dia das Mães, teve alguns servidores que falaram assim, mas no Dia das Mães, eu falei, todo dia é dia de luta, quando a gente está em dificuldade, principalmente nós mães, que temos que cumprir com as nossas obrigações, cuidar dos nossos filhos, nós temos responsabilidades, temos trabalhos dobrados, dupla, tripla jornada, existem mulheres que são mães solo, então todo dia é dia de luta quando a gente está vivendo esse tipo de situação. Sandra, responde ali, qual é a proposta dos servidores? Você acha que dá acordo em quanto, mas na categoria aceitaria quanto? Aí a proposta saiu nesse grupo, assim, já diante a negativa do prefeito dos 20%, né? Nós fizemos nessa reunião, nós chegamos à reunião, tinha um pouco mais de 100 servidores, levando em consideração, claro, que muitos infelizmente não participam, e outros também porque era domingo, Dia das Mães, a gente entende a dificuldade. Mas entramos num consenso depois no grupo que colocamos a proposta, e a maioria no grupo também entrou no consenso que nós teríamos que ter pelo menos o mínimo aceitável para que a gente não vá para a greve, dependendo, depois a gente está até solicito aqui, Pedro Zanotti, a diretoria do STAP, que chamem a Assembleia para que a gente possa discutir a nossa proposta, né, que veio aqui no grupo, e a nossa proposta agora é de 15%, 15% de aumento, que eu acho que é possível para o prefeito. Prefeito, a gente sabe, Guti, que tem margem, ajuda a gente, ajuda os servidores, não está fácil, tá? E seja um pouco mais humano, né? Se coloca na situação, tem um pouco mais de empatia, por favor. Um servidor falou, Sandra, eu estou quase apelando, apela lá para a gente, pelo amor de Deus, porque não está fácil, ele tem que se colocar no nosso lugar. Demanda grande, sobrecarga de trabalho, falta de valorização, falta de funcionários, falta de salário. Então, assim, não, é uma situação muito complicada. E aí a proposta é 15% de aumento no salário, o VA e o VR, que hoje é de R$1.000, ir para R$1.500, e a cesta, que é de R$200, ir para R$500. R$200 também? Cesta nada, de né? R$200. Inclusive, falando em cesta, a cesta ela venceu o contrato agora em abril. Então, a gente corre o risco de não ter a cesta no mês de maio, porque nada foi definido ainda, né, Pedro? Inclusive, no grupo, né, nessa reunião que nós fizemos, e também no grupo que a gente está discutindo a campanha, falando em cesta básica, eles querem solicitar, inclusive em assembleia, para o sindicato, que essa cesta ela seja incorporada no salário, porque é uma cesta de R$200, né? Mas que seja incorporado no salário. Se não for possível, em dinheiro. Não em cesta. Não porque é a parte, não entra na folha de pagamento, né? O cartão, e a gente não tem sobre isso uma valorização no salário, para hora extra, para uma série de coisas, né? E se não tiver essa condição de ser incorporado no salário, que essa cesta não seja mais uma concessão, que seja um direito adquirido, que a gente não precise brigar por ela todo ano. Não é direito? Não é um direito, é uma concessão. Tanto que se ele não renovar o contrato, a gente fica sem o valor da cesta. É um contrato, Pedro. É um contrato. Não, mas aí o servidor público não tem direito a uma cesta básica? Não, não temos. E o que vem em cartão, ou é incluído para quem pega o VA, né, que é de R$1.000, mas os 200 da cesta. Quem pega o VR, que é R$1.000, tem um cartãozinho separado de R$200 para ir lá fazer a sua compra também no mercado, né?
Então tá bem difícil, Pedro, é inacreditável. Inclusive, é importante que a população saiba sobre isso, saiba o que os servidores públicos estão passando, né? Então, se não está bom para o lado de cá, se nós não estamos sendo acolhidos pelo governo, se nós não estamos tendo essa valorização, a saúde mental, o desgaste físico e mental do servidor é muito grande, ele não consegue, inclusive, se doar como deveria e como toda a população merece. Como faz para entrar no grupo? A Sandra Pereira quer saber. Boa pergunta. Sandra, agora no grupo do WhatsApp, a gente já atingiu o limite, né? Eu sugiro, posso deixar meu telefone, Pedro? Pode. Sandra, eu vou te passar o meu WhatsApp, que aí a gente conversa e eu te mando o link, que a gente está entrando no Telegram agora, porque a gente já atingiu o limite no WhatsApp de servidores, que é 1.020 e pouco que é possível agora. O meu telefone é 99561 1220. 99561 1220. Tá bom, tá facinho. E a cesta só é para uma parte dos servidores. Sim, verdade, isso mesmo, Estourei o Sede. tempo, Sandra. É isso mesmo. Quando você tiver novidade aí sobre os servidores, me até avisa. 5 mil tem direito à cesta, abaixo disso não. Amanhã, se tiver novidade, me avisa, por favor. Tá bom. Obrigado, Sandra, pela Prefeito, participação. ajuda a gente, por favor. Até amanhã, pessoal.